Como é difícil quando uma mulher tem um sonho, o marido não tem o mesmo sonho que ela. Um filho tem um sonho e os pais não têm o mesmo sonho. Querem chegar, querem alcançar, querem conquistar, querem abrir, querem empreender, querem expandir. Mas só que, aliás, a maioria dos relacionamentos hoje não dá certo, sabe por quê? Porque a mulher é ativa, a mulher quer romper, mas o marido não quer. Você sabia que nós estamos criando uma geração, como eu disse na sexta-feira para os homens, uma geração de homens frouxos, e a culpa é das mulheres? Mulher, presta atenção, você é culpada de hoje nós estamos vivendo em meio a uma geração de homens frouxos. Por quê? Porque a mulher, ela quer tomar a frente de tudo, ela quer fazer tudo, e ela está tirando a oportunidade do homem fazer. Por exemplo, tem uma lâmpada em casa, é papel de quem trocar aquela lâmpada? Do homem. Mas só que ela não espera, ela não consegue esperar, ela vai e troca a lâmpada. Tem um armário para arrumar, ela não espera, ela vai e arruma. Tem um quintal para carpir, ela não espera, ela vai e limpa, ela carpe. Tem um negócio para resolver, um problema para resolver, ela vai tomar frente e resolve. Então você está criando um bando de homens frouxo, mole. E quando ela mete as caras e começa a trabalhar, aí o camarada fica em casa tomando conta das crianças. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Deixa de ser mole. Você vai perder sua mulher. Sabe por que hoje um monte de homem está perdendo mulher? Sabe por quê? Porque eles se tornaram. Eu não me refiro à cama, não. Na cama você pode ser um leão, mas a mulher não quer saber somente de cama. A mulher quer um homem de atitude, um homem de responsabilidade, um homem que chega para ela e fala assim: ó, é nós, mulher, deixa comigo, eu resolvo. Eu sou homem, sou macho. O que é para fazer? É para carpir, vamos carpir. Para trocar a lâmpada, vamos trocar. É para fazer o quê? Então hoje as mulheres, elas são as protagonistas de nós estarmos criando uma geração de homens fracos. Quantos são aqueles homens que estão aqui na igreja, que eu conheço, eu acho que já saíram fora porque eu meto o pau mesmo. Aí eles, fica tudo sensível, tudo delicado. Aí a mulher vai chegar no meu ouvido que é a mulher que está trabalhando, é a mulher que está pagando conta. E o que o bonitinho está fazendo? Está fazendo o papel da mulher. Não, é que eu fico em casa tomando conta dos meus filhos, fico em casa arrumando a casa, lavando louça, fazendo comida, para quando a mulher chegar, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Toma vergonha, mano. Isso não significa que você não possa arrumar a casa, não possa cozinhar. Eu sou apaixonado por cozinha, eu gosto de cozinhar, de inventar, de empreender, de mudar, transformar. Meu, eu pego um miojo, você acha que eu faço miojo que nem miojo? Que nada, mano. Eu jogo o miojo lá no forno, lá, e só fica pensando, o que eu vou colocar nesse miojo? Aí já olha assim e fala, não, esse miojo aqui eu vou jogar queijo ralado, eu vou jogar maionese, ketchup, salsa, pimenta, orégano. Esse aqui eu vou jogar uns pedaços de carne aqui. Meu, quando eu monto o prato assim, fica parecendo aquele prato de Masterchef. Porque tem coisas que a gente gosta de fazer, homem gosta de fazer. E não é porque você é homem que você não possa ajudar dentro da sua casa, lavar uma louça. Aliás, como eu estava dizendo para as mulheres no sábado, 70% dos homens que aprendem das suas mães, que a mãe ensina ele a cuidar da casa, quando ele casa, ele não gosta de ver casa suja, mal arrumada, louça na pia, roupa entulhada, roupa sem passar. Aí você chega lá, você não sabe que roupa dá para usar, que roupa tem que lavar, que Deus odeia sujeira. Sujeira atrai demônios. Eu canso de falar, telha de aranha dentro de casa significa relaxo. Esses dias eu peguei os obreiros e falei assim, ó, vamos tirar tudo que é telha de aranha. Em casa, quando eu vejo uma telha de aranha, eu já logo ligo o aspirador de pó, já chego lá, aspiro ela, filhote, ovinho, aspiro tudo. Telha de aranha representa embaraço, enrosco.
barata, sujeira. Esse já chegou uma mulher lá no restaurante, ela abriu a bolsa, assim, gente, saiu barata de dentro da bolsa dela. Joe, é mentira, teta? É mentira, teta? Grita pelo menos aí, verdade. Gente, incrível, meu, saiu barata de dentro da bolsa da mulher. Eu fico imaginando, falei, caramba, como uma pessoa pode chegar ao ponto de deixar barata fazer ninho dentro do carro dela, dentro da bolsa dela, dentro da casa dela. A prosperidade nunca vai chegar, as bênçãos nunca vai chegar. Você pode morar no pior lugar do mundo, você pode morar numa ponte, você pode morar lá no alto do morro com um cachorrinho magro amarrado, uma canequinha de alumínio, mas só que ali você tem que colocar o seu coração. É que as pessoas, elas se programam para ser felizes só depois que elas compram casa, carro. Não programe a sua felicidade. Você está me entendendo? Não programe. Não coloque limites na sua felicidade. Nunca diga, eu só vou ser feliz depois que eu tiver minha casa. Eu só vou ser feliz depois que eu tiver meu carro. Eu só vou ser feliz depois que eu começar a namorar. Eu só vou ser feliz depois que eu começar a casar. Não, 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 não. Não estabeleça dia, hora, ocasião para você ser feliz, porque nada disso que você está estabelecendo pode trazer verdadeiramente felicidade para você. Pode trazer paz. Jesus, ele nos ensina que a paz que ele tem para nos dar excede todo entendimento. Eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. A paz que vem do alto é a paz que excede, excede todo entendimento. Você sabe o que é exceder? Exceder é ultrapassar o limite da compreensão humana. Porque hoje os homens entendem que para que eles possam ter paz, eles têm que fazer como Macron, o presidente Macron está fazendo, se armar com núcleos, armas nucleares, armar a Europa contra a Rússia. Então, na concepção deles, engoli. Desculpa, não dá para aqui. Então, na concepção deles, só o homem se armando, ele vai ter paz. Mas essa não é a paz que Deus quer nos dar. A paz que Jesus tem para nos dar é aquela paz que excede todo entendimento. Ou seja, é aquela paz que as pessoas não entendem, mesmo vivendo em guerras, mesmo vivendo em conflitos, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo estando preso, mesmo estando doente, elas têm paz, porque é aquela paz que vem do alto. Não é a paz que dinheiro traz, não é a felicidade que dinheiro traz, que ambiente traz, que lugares traz, que relacionamentos traz. Porque Jesus, ele já cantou a bola dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a pessoa fica pensando: não, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver o meu filho eu vou ser feliz, quando eu tiver o meu carro, a minha casa, eu vou ser feliz, vou ter paz. Quantos são os astros de Hollywood que tem tudo isso e não tem paz, não tem felicidade, vive um relacionamento conturbado? Quantas são as pessoas que moram em verdadeiras mansões, mas dentro das suas casas há conflitos, brigas, contendas, desavença, ausência de paz? Por quê? Porque a verdadeira paz é só Jesus que pode nos dar. Então é muito importante que o casal, eles trabalhem para caminhar juntos no mesmo entendimento. Eu fiz a reunião dos homens, depois eu fiz a reunião das mulheres, e agora nós estamos abrangendo os dois, os homens e as mulheres, e dizendo para você que você é o protagonista da mudança na sua vida.
Você pode ver que na primeira oração nós nos quebrantamos, nós pedimos para Deus nos transformar, porque um lar dividido, ele não subsiste. Um lar onde há brigas, contendas, desavenças, não tem como romper. As nossas orações, como a palavra diz, elas são interrompidas. E tem coisa nas nossas vidas que verdadeiramente só Jesus pode fazer. Só Jesus pode mudar o seu temperamento. Só Jesus pode mudar o seu comportamento. Só Jesus pode fazer realmente você ser um homem bom, mudar totalmente o seu coração. O nosso coração e a nossa vida só muda quando nós nos entregamos para Deus, porque antes disso nós continuamos sendo homens naturais. Existe um monte de pessoas dentro da igreja que continuam sendo homens naturais. Você quer ver como você continua sendo um homem natural? Acompanhe o seu signo, seu horóscopo. Você vai ver que vai bater. Antes, quando eu acompanhava o meu signo, eu sou ariano, 30 de março. Gente, batia. Falava, caramba, meu. Áries, hoje você vai ter uma surpresa. Áries, hoje o dia está propício para você. Áries, hoje você vai encontrar um grande amor. Mas às vezes isso é balela, né? Gente, mas em relação a temperamento, comportamento, em relação a sentimento, bate. Você pode ver que, como a gente diz, geminiano chora até inauguração de supermercado. Supermercado está sendo inaugurado, o geminiano está lá. Por que você está chorando? Você vê que quem é do signo de leão realmente é bravo. Quem é escorpião, então, pelo amor de Deus, taurino, e aí vai. Bispo, e esse negócio de signo e horóscopo funciona? Funciona. Por quê? Porque nós somos feitos de barro, de lodo, de lama. O homem veio do pó, e ao pó ele tornará. Então, assim como a lua influencia na maré, nos rios, nas plantas, nas estações, ela também influencia o nosso comportamento. Você entendeu? Existem luas que são para você plantar, luas que é para você colher, luas que você tem que, sabe, dar um tempo, parar, esperar. Dizem que mandioca, se você planta na lua minguante, ela mingua. É uma coisa assim. Mas se você planta mandioca na lua cheia, ela fica frondosa, bonita. São épocas, estações que influenciam a natureza, os rios, os mares, o comportamento dos animais, e influencia também o comportamento do ser humano, porque nós estamos ligados a esse universo 100%. Tudo aquilo que compõe o nosso corpo faz parte da matéria que existe aqui. 70% do nosso corpo é líquido. Pois bem, quando você morrer, esse líquido vai voltar para onde? Para a terra. Fósforo, cálcio, vai voltar para a terra. Você sempre vai continuar existindo, porque aquilo que Deus fez é bom e dura para sempre. Você nunca vai deixar de existir. Essa matéria nunca vai deixar de existir. Você viu? Você ouviu? Acabou de cair uma pessoa aqui no teto através de um pingo de água. Por quê? Porque a água do seu corpo, vai evaporar quando você morrer. Vai fazer aquele processo de subir e descer, subir e descer. Aí daqui a pouco você está dentro da barriga de uma vaca lá, que ela te bebeu, daqui a pouco te mijou. E é assim. Por isso que quando Jesus voltar, Ele não vai ter dificuldade para nos reagrupar, para nos reunir, para fazer o que aconteceu com Ezequias, com um vale de ossos secos. Ele chegou para Ezequias e falou: Ezequias, você crê que esse vale de ossos secos pode ressuscitar? Eu posso fazer desse vale um exército.
E Ezequias falou: olha, tu sabes, então vai, profetiza. E a palavra diz que ali os ossos começaram a se confrontar, a bater um ao outro, e começaram a se encaixar, e de repente se estendeu a carne, os tendões, os músculos. Mais 98 quilômetros de veias, de tendões, de artérias se agruparam novamente. O coração daqueles homens começou a bater. Entrou neles um espírito e se levantou um exército. Você está me entendendo? Porque para Deus não haverá impossível. Não existe impossível para Deus. Então o mesmo Deus que abate é o Deus que levanta. O mesmo Deus que permite você adoecer é o Deus que te sara, é o Deus que te cura, é o Deus que te dá vida. Às vezes Ele só permite realmente para nós nos aproximarmos dEle, para Ele poder fazer com que a nossa vida venha romper. Amém? Então realmente influencia as nossas vidas, mas a gente não pode se deixar levar por esse mundo. É como a palavra diz: não vos conformeis com esse século. O livro de Efésios, capítulo, olha só, Efésios, só para terminar, porque se você deixar, você continua sendo o homem animal, carnal e diabólico. Você continua maltratando a sua esposa, continua maltratando os seus filhos, você continua do mesmo jeito. Efésios capítulo 4, Efésios 4 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Então nós não podemos andar fora daquela vocação. Nós temos uma vocação, Jesus nos chamou, nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Nós temos que resplandecer, as pessoas têm que saber quem nós somos. Então rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação em Cristo Jesus, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e o que mais? Suportando-vos uns aos outros em amor. E a palavra discorre dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele continua dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E aqui no versículo 17 diz assim: olha, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios. Os gentios têm um comportamento, por isso que a gente diz: olha, se afasta de pessoas que são âncoras na sua vida. Comece a fazer network com pessoas que realmente tem algo promissor para você. Existem pessoas que te bloqueiam, que te param, que impedem você de caminhar. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Ou seja, eles perdem o sentimento por Deus e eles começam a praticar a impureza, e com avidez. Sabe o que é avidez? Avidez é desejo desenfreado, sabe? Quando você não está nem aí, você liga o louco e ó, e com avidez cometerem toda a impureza.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fossem ensinados, como está a verdade em Cristo. Aí diz assim, olha, que quanto trato passado, a sua vida passada regressa, perdida, de dissolução, vos despojeis do velho homem. O velho homem não pode mais fazer parte das nossas vidas. O homem do pecado, filho da perdição, aquela mulher louca, doida, desvairada, aquele cachaceiro, aquele bêbado, aquele mentiroso, preguiçoso, fofoqueiro. Vos despojeis do velho homem, porque se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santificação, pelo qual, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu. Não existe mentirinha nem mentirona. A mentira, a paternidade da mentira, se chama o diabo, Satanás. Quando nós mentimos, automaticamente nós estamos nos afiliando a Satanás. Você só vai mentir se você fizer coisa errada. Se você fizer besteira, fizer merda, aí você vai precisar mentir. Caso contrário, você não vai precisar mentir para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, onde você trabalha. Pelo que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Então significa que todas as vezes que nós nos iramos, nós estamos dando lugar ao diabo, estamos dando lugar ao diabo. Você pode ver que hoje o índice de pessoas que morrem no trânsito é algo assim impressionante, porque as pessoas se iram no trânsito, e quando elas estão iradas, elas não estão nem aí, elas querem passar com o carro por cima de quem está deixando elas iradas, quer puxar a arma, quer atirar. Momento de ira é um dos piores momentos da vida do homem. Ele está dando lugar para o diabo. O diabo pode fazer na vida dele o que quiser. E outra, aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Você não precisa roubar, você não precisa furtar. Deus, Ele vai abençoar os frutos da sua mão. Em tudo Ele vai te abençoar. Mesmo de repente você ganhando pouco. Bispo, eu estou trabalhando, eu estou ganhando tão pouco. Aquele pouco vai se tornar muito na sua vida, porque quem vai te dar a prosperidade é Deus. Então não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom, e faça o que é bom, não faça de mau grado não, de qualquer jeito. A empresa não é minha, o trabalho não é meu, então eu vou trabalhar de qualquer jeito. Aí se torna aquele funcionário que tira clientes da empresa, atendendo mal, respondendo mal, vai no banheiro ficar 2 horas lá, sentado no vaso, mexendo no celular. Você já entendeu que ficar muito tempo sentado no vaso dá hemorroida, né? Estoura a tua hemorroida, você vai ver que é bom para tosse. E outra, se você não for fiel no pouco, como Deus vai te projetar e te colocar num lugar maior? Se você não consegue ser fiel ali no seu trabalho, porque a nossa fidelidade, aquele patrão, aquela patroa, mesmo sendo corrupto, mesmo sendo perverso, mesmo sendo avarento, o nosso compromisso não é com ele, o nosso compromisso é com Deus. É por causa de Deus que a gente não mata aquele miserável. É por causa de Deus que a gente não coloca aquele miserável no pau. É por causa de Deus que a gente não sai na mão, na porrada com aquele patrão folgado, que às vezes humilha, pisa, é folgado pra caramba. E se você sente que você não aguenta, não suporta, sai de lá. É melhor você sair do que ficar embaçando, ficar fazendo de tudo para ser mandado embora. Nós trabalhamos para Cristo, nós fazemos para Cristo. Então não furte, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
Hoje os pais amaldiçoam a casa, o lar, a família com palavrões. De 10 palavras que o cara fala, quando ele está irado, quando ele está nervoso, 9 é palavrão, 9 é amaldiçoando, 9 é chamando praga, peste, maldição, e falando aquele monte de asneira. Fecha a boca, cidadão. Se não for para você abrir a boca para falar o que é bom, para que aqueles que ouvem você falar venham a ser abençoados, então fecha a boca, cala a boca. Como a gente diz, em tudo dai graça. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus desvaneios, no qual estás selado para o dia da redenção. No versículo 31 diz assim: olha, toda a amargura e ira e cólera e gritaria. Não, isso daqui você tem que prestar atenção, ó. Toda amargura, ira, cólera e o que mais? Gritaria. Se existe algo que Deus não suporta, são pessoas escandalosas. Existem casas que infelizmente é um verdadeiro escândalo. É a mãe que grita, é o filho que grita, é o marido que grita, é o pai que grita, é aquela gritaria, mano, que coisa, mano. E grita com cachorro, grita com gato, grita com passarinho, grita com todo mundo. Ô, casa barulhenta. Então tire do seu meio toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Deus está querendo mudar o nosso coração, está querendo mudar a nossa mente, criar um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Queira ser um bom marido, uma boa esposa. Por que você maltrata tanto a sua esposa? Por que você maltrata tanto os seus filhos, tanto o seu marido? Por quê? Jesus nos chama para ser pregoeiros da paz.